aprendiz, as possibilidades são infinitas. Pode chegar ao ponto do patrão pagar a sua faculdade de alguma coisa que ele precisa. Vocês estão entendendo? Esse é o caminho que a gente tem que mirar, tá certo? Sim. Então o nosso trabalho vai ser oferecido em primeiro lugar para eles, para o pequeno patrão, para o pequeno empresário, para o microempreendedor que está precisando de um assistente, está precisando de uma ajuda na sua empresa. Está aqui, ó. Você está precisando, está aqui. A gente está preparando para você, certo? Então, gente, o pequeno empresário que a gente tem que mirar, ele precisa de um jovem proativo. E o que é o proativo? O proativo é um jovem esperto. É um jovem esperto. É um jovem que eu não preciso mandar nada. Porque antes de eu mandar alguma coisa, ele já percebeu que eu preciso daquilo. Vocês estão entendendo? Sim. Então, ó, eu vou começar, começou a semana lá, eu vou dar um exemplo bem idiota, só para vocês verem. Vocês estão aqui, eu estou numa empresa, e vocês, cada um de vocês estão com um patrão diferente. Então eu sou o patrão de cada um de vocês. Então eu chego aqui no Gugs, estou na empresa, o Gugs está aqui, eu sou o patrão do Gugs. Eu chego na empresa, bom dia chefe, bom dia, tudo bem? Gugs, tá tudo bem? Mano, tô com uma dor de dente, tá estranho aqui. Bom, tem um monte de coisa para fazer hoje, vamos preparar a agenda. Foi isso. O que vem na mente de vocês? Ligar pro dente, ligar e marcar. Boa, JP, levanta a mão, JP. Fala bem alto para te filmar. Já ligar e marcar um dentista. Ligar para quem, JP? Dentista. Vocês entenderam? Sim. Vocês entenderam? Sim. Está fazendo sentido? Sim. Claro, este é só um exemplo chulo. Eu poderia dar vários exemplos, esse é só um exemplo. Mas já dá para entender que o jovem parceirote, ele é o que, gente? Proativo. Eu preciso pedir para ligar para o dentista? Não, ele percebeu que tem ali um problema, ele já vai ligando. E como ele tem acesso à agenda, ele já vai encaixando. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Sim. Claro, não significa que todas as vagas que irão abrir será para secretária ou secretário. Entenderam? Mas não importa, em qualquer cargo ou função que você esteja ocupando, terá desafios, terá problemas a resolver. E quem é que vai ter que resolver esses problemas? Nossa. Exatamente. Exatamente. Eu vou dar um exemplo bem bobo, só para vocês terem uma ideia. Teve uma vez que eu estava dando treinamento para qual que é? Marisa. Eu estava dando treinamento para Marisa e eu estava em aonde? Bauru. Eu fui para Bauru dar treinamento para Marisa numa loja da Marisa. Quando eu cheguei lá em Bauru, fui me hospedar no hotel, que a empresa que eu estava trabalhando pagava tudo. Me hospedei no hotel, tudo mais. No outro dia, na hora de dar o treinamento, a empresa que é terceirizada, que estava dando treinamento, que me contratou, ela me abandonou. Que é assim, quando você vai dar o treinamento, fica alguém lá como se fosse super-herói, não tem aquele assistente super-herói, o Homem-Aranha, filme do Homem-Aranha. Não tem o assistente do Homem-Aranha, o nerd do computador? Então, essas empresas funcionam dessa forma, né? De treinamento. Sempre fica alguém lá no computador auxiliando a pessoa. Só que a moça, que deveria auxiliar todo mundo, estava grávida. Então ela estava passando por várias dificuldades, ela estava a ponto já de ter o bebê. Vocês estão entendendo? E todo mundo estava ciente. Não adiantava chorar, adiantava? Não. Reclamar, adiantava? Não. Bom, eu tive todos os problemas que vocês imaginarem. Eu cheguei lá, o hotel que deveria me hospedar não era o hotel correto, não tinha hospedagem, o transporte também não tinha. Resumo da ópera, eu me virei, eu mesmo me hospedei, eu fui a pé para Marisa, cheguei lá todo suadão, conversei com o gerente, expliquei a situação lá, me arrumei, preparei, dei o treinamento, saí do treinamento, não dava para ficar mais no hotel, falei, vou embora hoje mesmo. Não tinha passagem de volta, tá? Eu já, nessa altura do campeonato, eu já nem conseguia mais falar com a moça, ela já nem atendia mais minhas ligações, mas eu já sabia, olha, começando, eu já sabia que eu não tinha mais a passagem de volta. Cara, eu me virei, resolvi tudo. Liguei para minha mãe, que eu lembrei, olha só, eu lembrei que tinha um pessoal em Bauru, amicíssimo da minha mãe, de infância, quando eu era criança, 3 anos de idade, eu lembrei.
desse pessoal, muito amigo da minha família. Eu já não os via. Eita, vai. Eu não tinha mais contato com eles há décadas. Não sou tão velho assim. Mentira, eu sou. Voltando ao assunto. Eu não tinha contato com eles há décadas. Não importa. Por quê? Eu liguei para minha mãe, falei minha situação, pedi para minha mãe ligar para eles. Minha mãe ligou para eles, vocês já entenderam. Dormi na casa deles. O Zeca, te amo. Te amo, Zeca. O Zeca me levou para a rodoviária, ou seja, cuidou de mim lá em Bauru. Vocês estão entendendo? Então, o que eu fiz nesse momento? Quem eu fui? Eu resolvi os meus problemas. É muito interessante eu falar disso para vocês, porque eu dou aula para a maioria de vocês, e quem eu não dou aula, eu já dei aula aqui nessa escola. E eu percebo, a maioria dos alunos, tá? Quando está na sala de aula, e alguns estão aqui. A maioria dos alunos, quando está em sala de aula, vem falar, eu estou lá, eu passo uma atividade e o aluno vem falar comigo. Ele chega em mim, professor, o que foi? Eu faltei. É ou não é? É ou não é? Eu estou mentindo? Não. Eu falo, gente, tem isso e isso para fazer. O aluno vem e fala para mim, eu faltei. Esse aluno é proativo? Não. Não mesmo. Esse aluno serve para a seletiva? Não. Não mesmo. Esse aluno, gente, ele está achando que ele faltar é problema do professor. Então, além dele não ser proativo, você sabe o que esse aluno é de verdade? Ele é uma criança, ele é mimado, ele está jogando a responsabilidade dele para um adulto. Ele está acostumado que um adulto resolva os problemas dele. Esse jovem está preparado para o mercado de trabalho? Não. Não, cara, se você quiser ir para o mercado de trabalho, você tem que crescer. Você tem que crescer aqui, ó. Você não pode chegar numa empresa e jogar problema pro seu patrão. Vocês estão entendendo? Você está lá para resolver problema e não para levar problema. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, vocês já estão em avaliação. E não é só comigo, todos os professores, como vocês estão se comportando na escola? Vocês já estão em avaliação. Já começou. Acordem. Não existe mais isso, é proatividade. A partir de agora é proatividade. Tem um problema, solucione. Não consigo sozinho, busque ajuda. Quem pode me ajudar? Está fazendo sentido? Sim. Muito bem. Será que ficou legal a proatividade? Vocês conseguiram entender? Sim. Ficou claro? Sim. Ótimo. Porque a gente tem muita coisa, não tem muito tempo. Depois a gente pode dar mais explicações e mais coisas sobre isso. Vamos passar para o segundo. Empatia. Gente, empatia é muito importante. E vocês não têm ideia do quanto. Na aula passada, eu dei uma pincelada também. Né? Quando eu falei para vocês, eu dei aquela dica. Qual foi a dica que eu dei? Eu falei que em relação às pessoas, que a gente tinha o poder de fazer o quê com as pessoas? Quem lembra? Quase isso. Ninguém lembra? Tá vendo? Gostar. Lembraram? Agora vocês lembraram, tá vendo aí, ó? Vocês falhando na missão. Na aula passada eu dei essa dica para vocês. Eu falei, gente, nós vamos falar tudo, mas vou deixar para a próxima aula, que eu vou explicar melhor, vai filmar. Mas eu já deixei a dica. Nós temos o poder de gostar das pessoas. Sim. Sim. Quem foi que falou para mim que isso era puxar saco? Levanta a mão, querido. Qual é o seu nome? Pedro. Hã? Pedro. Vou falar alto para sair no vídeo. Pedro. Pedro. O que foi que você falou, Pedrão? Qual foi a sua opinião? Isso era puxar saco. Isso era puxar saco. Não foi o que ele falou? Sim. E aí eu expliquei para o Pedro. Eu falei para o Pedro, não senhor. Agora não dá para explicar. Mais tarde eu vou explicar melhor sobre isso. Mas basicamente, aqui na periferia, onde a gente mora aqui, Parque Fernanda, Capão Redondo, existe uma cultura periférica. Está tendo aula disso agora aqui do lado. Existe uma cultura periférica. E essa cultura periférica mexe muito com a cabeça da gente. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Infelizmente não é culpa nossa. A gente absorveu essa cultura. E ela faz parte da gente. Vocês estão entendendo? Sim. Da nossa forma de pensar. Mas
A gente precisa ter essa educação exatamente para isso, para ter consciência e ter o poder de criticar, para ver se cabe ou não na nossa vida algumas coisas, alguns hábitos e costumes que a gente acabou absorvendo. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Sim. Não tem problema, vai fazer agora. Eu vou simplificar. Por exemplo, essa ideia de que uma pessoa que gosta do patrão é puxa-saco, isso é cultura periférica, é cultura de pobre. Quem é que pensa assim, gente? Pobre! Infelizmente, quem pensa assim é pobre. Eu estou falando pobre sem querer ofender ninguém, mas é verdade. A questão aqui é a seguinte: eu entro numa empresa, nós dois entramos numa empresa. Qual é o seu nome? Micael. Nós dois entramos numa empresa, certo? O Micael é um gênio. Dentro dessa empresa, ele carrega a empresa nas costas. Vocês estão entendendo? Sim. A empresa não anda sem o Micael. Vocês estão entendendo? Sim. E eu sou um inútil. Eu sou meia boca. Eu sou meia boca. Se for comparar com o Micael, ele é 10, eu sou 5. Vocês estão entendendo? Sim. Mas o Micael, ele não tem um pingo de empatia. O Micael, ele não sabe nem falar com as pessoas, ele não sabe conversar, ele não tem educação básica, ele não dá boa tarde, ele não dá um sorriso, ele chega na empresa, traz problema de casa para a empresa, da empresa para casa, ele vive numa situação, ele vive mal e ele acha que todo mundo está contra ele, e ele acha que os problemas dele é de todo mundo, mas não é. Os seus problemas são seus problemas, e ninguém tem nada a ver com isso. Vocês estão entendendo? Sim. Mas o Micael não pensa assim. Então ele anda sempre armado. Ele não é uma pessoa simpática ou empática. Ele é uma pessoa que ele só pensa nele. Ele é o centro do universo. O nome disso